O solo é essencial para a vida na Terra, pois fornece um lar para plantas e animais, além de ajudar a armazenar água e nutrientes. O solo se forma ao longo do tempo por meio do processo de interperismo. O interperismo é a decomposição de rochas e minerais em partículas menores. E isso pode ser causado por processos físicos, químicos ou biológicos. O interperismo físico é causado pelas forças físicas da natureza, como vento, água e gelo. Essa força pode quebrar rochas e minerais em pequenos pedaços. Interperismo químico. O interperismo químico é causado pela reação química da água, do ar e de outras substâncias químicas com a rocha e minerais. Essa reação pode dissolver ou decompor rochas e minerais em pedaços menores. Interperismo biológico. O interperismo biológico é causado pela atividade de organismos vivos, como plantas, animais e bactérias. Esses organismos podem decompor rochas e minerais por meio de suas raízes, seus corpos ou pela substância química que produzem. Uma vez em que rochas e minerais são decompostos, eles se misturam com animais mortos. Essa matéria orgânica ajuda a ligar as partículas minerais e torna o solo mais fértil. O tipo de solo formado depende do tipo de material de origem, do clima, da vegetação e do tempo. Por exemplo, solos formados a partir do calcário costumam ser carbonáticos e alcalinos, enquanto solos formados a partir de arenito costumam ser arenosos e ácidos. O solo é um recurso valioso que precisa ser protegido. Ele pode ser danificado pela erosão, poluição e o uso excessivo. Todos podemos ajudar a proteger o solo, plantando árvores, reduzindo o uso de pesticidas e fertilizantes e reciclando. Um horizonte de solo é uma camada de solo distinta das camadas acima e abaixo dela. Os horizontes de solo são formados pela interação do clima, da vegetação e do material de origem ao longo do tempo. Existem 5 tipos principais de horizonte de solo. O horizonte O. O horizonte O é a camada mais superior do solo e composta por material orgânico, como folhas, galhos e outros detritos vegetais. Horizonte A. O horizonte A é a camada de solo abaixo do horizonte O e é rico em matéria orgânica e nutrientes. Horizonte E é a camada de solo abaixo do horizonte A e é lixiviado de seus minerais solúveis. Horizonte B. O horizonte B é a camada de solo abaixo do horizonte e é enriquecido em argila e outros materiais que lixiviaram os horizontes A e E. Horizonte C. O horizonte C é a camada de solo abaixo do horizonte B e é o material que origina a partir do solo que se desenvolveu. Os horizontes de solo podem ser identificados por sua cor, textura e espessura. O horizonte O geralmente possui uma cor marrom, escura ou preta e uma textura solta, granulada. O horizonte A geralmente possui uma textura siltosa. O horizonte E geralmente possui uma cor cinza clara ou branca e uma textura arenosa. O horizonte B geralmente possui uma cor marrom avermelhada ou preta e uma textura argilosa. O horizonte C geralmente possui uma cor marrom clara ou cinza e uma textura rochosa ou arenosa.
Os horizontes de solo são importantes para o crescimento das plantas. O horizonte O fornece matéria orgânica e nutrientes para as plantas. O horizonte A proporciona ambiente solto e bem drenado para as raízes das plantas. O horizonte E remove materiais solúveis do solo, o que pode ajudar a evitar desequilíbrio de nutrientes. O horizonte B fornece argila e outros minerais que podem melhorar a capacidade de retenção de água do solo. O horizonte C fornece uma fonte de novo material de solo, à medida que a camada superior são interperizadas. Olá, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre uma coisa que é fundamental, tanto para a agronomia quanto para a geografia, mas principalmente para a pedologia. Essa coisa é a classificação de perfis de solo. Bom, como é feita essa classificação de perfis de solo? Essa classificação de perfis de solo, ela normalmente é feita a partir de 3 elementos fundamentais que a gente encontra nos solos, que são eles, 3 características na verdade, que são elas, a cor, a textura e a consistência. E o que seriam esses 3 elementos? Bom, vamos começar conversando um pouquinho a respeito da cor. A cor, ela é um elemento que traz consigo uma ligação profunda com a composição química desse solo. A partir da cor, a cor ela sugere a composição química desses solos. Sendo que quando a gente tem num horizonte de solo, na parte mais superficial, normalmente a gente encontra cores mais escuras, porque essa cor escura ela é decorrente da presença de matéria orgânica nesse solo. Nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um solo avermelhado, e ele tem essa cor avermelhada justamente pelo fato de ele ser oriundo da canga ferruginosa, que é encontrada em grande quantidade aqui, ou seja, é a cor manifestando propriedades da rocha matriz que formou aquele solo. Para classificar a cor, a gente utiliza também a cartela de Munsell, que é uma cartela que contém as variações de cor, e a partir desse código a gente consegue classificar o solo pela cor. Na cartela de Munsell, a gente encontra as cores e uma codificação específica. A partir dessa codificação, a gente consegue fazer a classificação do solo pela codificação Munsell, e a partir daí a gente consegue delimitar alguns elementos desse solo, como por exemplo composição química, que tipo de solo é. Então a cartela de Munsell ela é muito importante para a definição de um perfil de solo a partir da cor. Nesse perfil nós temos, além da cor avermelhada, que é da presença da canga ferruginosa, a gente tem uma coloração mais puxada para o lado do bruno, do marrom. E a gente tem essas manchas brancas, e essa diferença de coloração sugere uma diferença de composição química nesses horizontes do solo. Então a gente tem horizontes diferentes, com composições químicas diferentes, que podem ser vistas por essa diferença de coloração. Em relação à textura, os solos eles podem ser arenosos, siltosos ou mesmo argilosos. E o que seria isso? Dentro da distribuição do nosso triângulo textural, a gente tem o teor de silt, de areia e de argila. E aí, quanto maior for a distribuição de um desses elementos, isso faz com que o solo tenda a ser mais siltoso, mais arenoso ou mais argiloso. Quando você pensa em silt e areia, a gente está pensando normalmente em uma fração do solo, em uma fragmentação desse solo. Mas quando a gente pensa em um solo argiloso, a gente forçosamente está pensando na composição química desse solo. Então a gente pode pensar na textura como sendo a fração dos grãos, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma sugestão também da composição química desse solo. Pode ir. A exemplo dessa amostra de solo que eu tenho na minha mão, mesmo que eu tenha grãos grandes, na medida que eu os desfaço, eu percebo que eu tenho uma textura bem siltosa. Isso sugere que se eu fosse fazer uma análise mais aprofundada e jogar as características desse solo num triângulo textural, eu teria certamente uma quantidade muito maior de silt do que de areia e argila. Pensando nessas 3 propriedades que foram citadas, a gente consegue pensar nesse perfil de solo a partir dessas características. Então eu sei que esse solo é um latossolo vermelho-amarelo. E ele é dessa forma porque ele é oriundo da canga ferruginosa, que é encontrada aqui na Serra do Curral. E quando a gente observa
essas manchas mais escurecidas, principalmente na parte superior do perfil, onde a gente tem uma presença de vegetação, essas manchas mais escurecidas sugerem um maior teor de matéria orgânica. E na medida que a gente vai descendo no perfil, a gente tem a coloração vai mudando, ela vai se tornando mais clara, uma maior presença de ferro, e a gente vai encontrar não só uma textura mais siltosa, como uma consistência que pode ser mais friável.